Uma nova semana e a gente aqui novamente com você em mais um programa Cabeça para Cima. Sempre uma alegria poder ter esse reencontro, esse novo momento de encontro com cada um de vocês e poder continuar, conforme vocês mesmos têm confirmado, abençoando a sua vida. Cabeça para Cima, como toda a programação da Boas Novas, você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. E já sabe, pelo site, não precisa ser só no seu computador, você pode nos assistir também no seu smartphone, no seu tablet, o que significa que a gente vai com você onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Uma bênção. Muitíssimo obrigada a todos vocês, inclusive de fora do Brasil, que têm nos mandado mensagens inspiradoras, mensagens de fortalecimento, mensagens de bênção, porque é assim que acontece com a gente também. Vocês nos abençoam quando falam sobre a nossa programação e como ela tem feito diferença na vida de cada um de vocês. Brigadíssima. E reforço aqui, se você quiser ver algum tema sendo debatido aqui no nosso programa, é só mandar para a gente. A gente vai preparar, vai buscar os profissionais capazes de nos ajudar na reflexão, nas informações e vai, com certeza, produzir esse tema para você. Nosso registro especial também vai para aquele que nos ajuda a cada dia, aquele que permite que nós estejamos no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você mesmo, semeador de boas novas, você, meu querido, que abençoa de maneira extraordinária tudo aquilo que fazemos aqui. Você que ora por nós, você que não se limita só a orar, você também sabe que é preciso contribuir, que é preciso ajudar financeiramente para que a gente possa alcançar aquilo que a gente precisa alcançar. Que Deus abençoe a tua vida, que Ele mantenha no teu coração o entendimento do porquê que você semeia na Boas Novas. E só semeie se for dentro dessa visão, só semeie se for dentro da visão de divulgar o Evangelho de Cristo, de divulgar o amor de Cristo para todo mundo, porque você se torna um missionário junto com a Rede Boas Novas de televisão. E você que ainda não é um semeador, mas que também tem sido abençoado e que quer atender ao ID de Jesus, indo por todo o mundo de uma forma mais ágil, pregando o Evangelho, seja um semeador. Liga agora 2126-300 ou entra no nosso site www.boasnovas.tv e vem fazer parte do exército de semeadores de boas novas. Que o Senhor também te abençoe e te guarde, independente da sua semeadura, que Ele possa resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele te dê a paz, hoje e sempre. Brigadíssima, semeador, você é muito especial. Cabeça para Cima de hoje quer falar com você sobre um tema que é muito pertinente, especialmente para a época de hoje. Nós vamos falar sobre Brasil. Os Estados Unidos, o Japão e a Inglaterra estão entre os 10 países que mais investem no Brasil. Enquanto o brasileiro tem investido aqui no país, confiando numa maior estabilidade econômica, o estrangeiro, ele investe, ele aposta no nosso país pela perspectiva de crescimento ou por uma retomada de crescimento no país. Mas o que será que o estrangeiro tem visto aqui no Brasil que está fazendo ele investir no nosso país? Será que realmente vale a pena apostar no Brasil? Cabeça para Cima de hoje quer refletir com você sobre isso e tem especialistas que vão nos ajudar a responder estas e outras questões falando sobre Destino Brasil. Veja o nosso informativo que começa com a nossa reflexão e já encontro vocês. Pesquisas recentes mostram que enquanto os brasileiros confiam na sua terra natal e investem porque ela apresenta um quadro econômico estável, estrangeiros parecem optar por investir no Brasil devido ao crescimento que o país tem apresentado nos últimos anos. Segundo o Ministério do Trabalho e do Emprego, no ano passado, as autorizações para estrangeiros trabalharem no Brasil cresceram 25%, chegando a 70.524 vistos concedidos. Desses, 1.020 eram pessoas que vieram ao país abrir o próprio negócio. Um estudo apresentado pela Fundação Getúlio Vargas aponta que pessoas físicas não residentes no Brasil já investiram em torno de 646 milhões de dólares na compra de imóveis no país
em 2007. Os cidadãos dos Estados Unidos ocupam o topo da lista, com cerca de 102 milhões de dólares, quase 16% do total. Somados, somente os países da Europa investiram 450 milhões de dólares, 69% do total de investimento. É isso aí. Parece que o Brasil tem se demonstrado um bom destino para investimentos. Será que essa realidade é a realidade atual do nosso país? Queremos conversar sobre essa questão e aqui no estúdio eu recebo o Fábio Raim, ele que é sócio-diretor da Raim Consultoria e Treinamentos. Ele é também especialista em gestão empresarial, mestre em economia e em tecnologia e é professor do curso de economia do IBMEC aqui no Rio de Janeiro. Obrigadíssima por estar aqui. Tudo bom, Celeste? Tudo jóia. Vamos falar sobre Brasil, um bom destino para investimento, né? Você concorda com isso? Eu concordo. O Brasil é um bom lugar para se investir, só que nós temos um grande desafio pela frente aí. Pois é, né? Quero entender com vocês se ele continua sendo um bom lugar para investimento, né? Se essa perspectiva do milagre do crescimento do Brasil deu uma parada, deu uma encolhida, ou a gente pode se sentir confiante ainda nessa perspectiva. E, para isso, também está aqui conosco o Marcos Salomão. O Marcos, ele é especialista em comunicação e gestor de empresas multinacionais há 25 anos. Trabalhando aí com o mercado internacional, com certeza tem uma visão ainda muito mais abrangente de como eles estão enxergando o nosso país, né? Obrigadíssimo por estar aqui com a gente, Marcos. Prazer é meu. Tá bom? E você também acha que o Brasil é um bom lugar para se investir? Hoje, o Brasil ainda continua fazendo parte dos planos das empresas que pretendem expandir seus negócios ao redor do mundo. Mas, como disse o Fábio, algumas conjunturas precisam ser acertadas. Então, acho que o papo vai ser bom sobre isso. Pois é, né? É um momento em que sempre se disse que o Brasil passaria incólume pela crise internacional. Parece que a gente estava assim distante de tudo isso, né? E talvez a partir dessa questão, um olhar diferenciado para o país. O Brasil passa incólume pela crise internacional. Como é que é isso, na opinião de vocês? No mundo globalizado hoje, isso é impossível. Assim, a economia brasileira ela é uma economia que tem seu papel relevante na economia mundial. No entanto, os indicadores do governo, nos últimos anos, principalmente do governo Dilma, têm trazido preocupação em relação a investimentos no Brasil. E isso é uma questão que a gente tem que resolver para 2015. Que independente do próximo presidente, a gente precisa trazer novamente esse critério, essa estabilidade para o país. Principalmente em relação ao controle da inflação, que é um ponto fundamental para a credibilidade do investidor. A gente percebe, não só no dia a dia das pessoas, mas nos indicadores oficiais, que a economia ela apresenta hoje uma queda no seu ritmo de atividade econômica, mas a inflação, o governo não tem tido muito sucesso no que se refere ao controle dessa inflação. A nossa meta é de 4,5% ao ano, nós já superamos 6% já nos últimos 12 meses. Isso porque nós controlamos isso, o governo tenta controlar isso através dos preços que a gente chama de preços administrados, né, que compõem 25% do PIB brasileiro. 75% vem dos preços livres, mas os preços administrados que vêm através da energia, transporte público, energia elétrica, enfim, outros preços que o governo controla, e esses preços sofrerão reajustes no ano que vem. Então, essa é uma questão que a gente precisa olhar com atenção para 2015. E do ponto de vista do investimento estrangeiro, de moeda estrangeira, o Brasil nunca deixou de estar inserido nesse contexto global, né? Desde a República, da Primeira República, o Brasil sempre está correndo atrás, principalmente na parte de infraestrutura, que é onde eu milito, basicamente. Os recursos para a infraestrutura no Brasil precisam ainda ser melhor administrados, porque são os gargalos da nossa produção, né? A gente produz bem, mas a gente escoa mal.
Verdade. Então, os portos, as ferrovias, as rodovias continuam tendo seus problemas. A parte de infraestrutura de telecomunicações também, precisa haver muito investimento. E isso ainda vai demandar muito investimento no Brasil e há fundos de interesse de investimentos estrangeiros. Agora, o momento é um momento de esperar um pouco, né? Porque essa questão dos contratos, como será o novo governo? Será que os contratos vão ser honrados? Vai haver mais influência do Estado ou menos influência do Estado? O Estado vai ser de certa forma, um estimulador desses investimentos em infraestrutura ou vai deixar para a iniciativa privada? Esse momento é um momento que a gente está ainda, como a gente costuma dizer, surfando ainda. A onda ainda não desceu, a gente ainda não chegou nessa praia. É um momento especialmente de possibilidade de mudança, né, na presidência da República. O momento de eleição sempre gera esse pé no freio e há que se considerar o que vem por aí, né? Pode-se ter uma continuidade ou pode-se ter uma mudança e realmente é um momento de se prestar atenção. Agora, diz uma coisa, você diz que o Brasil sempre esteve no foco, né, do mundo inteiro com relação a investimentos, mas nesses últimos anos o Brasil recebeu de fato mais investimentos do exterior? Recebeu o fluxo de recursos de brasileiros que estavam no exterior e com a estagnação de economias na Europa e nos Estados Unidos e até no Japão também, eles começaram a retornar para cá e investir aqui, como foi apresentado aí os números, abrindo novas empresas, novos negócios às vezes até familiares, com recursos apreendidos nesse tempo. Em infraestrutura, muita coisa foi realizada, né? Muita parceria público-privada entre empresas estrangeiras e empresas nacionais. Então, houve realmente um fluxo muito superior por exemplo, à década de 90. Então, entre 2000 e 2010, o fluxo foi muito superior às outras décadas no Brasil. Mas, na opinião de vocês, essa questão, e como você sinaliza até do retorno, né, de muito capital estrangeiro retornando ao Brasil, se deu pela falta de perspectiva lá fora ou pelas reais perspectivas aqui dentro? Lá fora. Porque tem isso, né? Quer dizer, de repente todo mundo saiu porque o negócio era ir para o exterior, essa questão toda, de repente lá não tem muita chance, uma economia parada nos grandes centros. E aí, aqui, as pessoas retornam para casa, né? É um retorno para casa ou é um olhar do estrangeiro para o Brasil? Como é que é? Só para a gente entender um pouquinho. Evidentemente que a crise internacional, ela propiciou essa volta, né? Não só de brasileiros, mas principalmente em relação ao emprego, a vinda de estrangeiros para cá. Mas a gente tem um problema que foi tocado pelo Salomão, que é a questão da infraestrutura, investimentos em infraestruturas, que precisa ser muito, a gente tem muito a se fazer ainda. O que foi feito, principalmente pelo evento esportivo, pela Copa do Mundo, tirando a parte política, evidentemente, do fato, se tem muito a se fazer. O que foi feito, eu viajo para outros estados, por exemplo, fui em Cuiabá recentemente, o aeroporto não está pronto. Então, muita coisa que ficaria pronto não ficou pronto. E o que ficou pronto foi feito num prazo após aquilo que foi combinado. Então, a gente precisa resolver essa questão da infraestrutura. Por quê? Porque o investidor, ele olha não só o aspecto da inflação, como falei aqui, mas da infraestrutura, mas ele olha também outros indicadores. Por exemplo, a balança comercial brasileira, ela tem sofrido uma deterioração. A gente ainda apresenta um superávit comercial, ou seja, exportações maiores que importação. No entanto, não está no mesmo ritmo as exportações do que era alguns anos atrás. A gente tem, por exemplo, hoje uma questão que o governo hoje fala que isso é uma certa forma de se estimular a economia, mas os gastos públicos preocupam muito o brasileiro. E no Brasil a gente tem um sério problema que é a gestão, ponto. E aqui eu não estou falando sobre o governo A, B ou C, a gente tem um problema de gestão. Verdade. O partido hoje que controla o governo, ele tem um problema sério na sua gestão. E isso é um problema que a gente precisa discutir nos próximos anos. Por quê? Porque a gente tem gastos, o problema do Brasil não é falta de dinheiro, a arrecadação tributária é alta. O problema
a fiscalização desse gasto público. E a gente precisa corrigir isso, né? Não só na infraestrutura, mas também corrigir isso no que diz respeito às áreas sociais do governo. E, então, esses são pilares que o investidor olha. Ele olha a inflação, ele olha a questão dos gastos públicos do governo, ele olha a questão da infraestrutura, né, do aspecto do custo do Brasil, da burocracia. Demora para se abrir uma empresa, para se manter a quantidade de impostos enormes que se cai sobre qualquer... o tempo que se precisa, essa burocracia para se abrir uma empresa no Brasil. Então você precisa, a questão tributária no Brasil, que é uma equação exponencial, difícil de entender, difícil quando você faz uma conferência com o pessoal tributário lá de fora, você vai explicar o que são os tributos no Brasil, como se aplicam, como ele precisa ser... A empresa precisa pensar que ela tem que ter um custo de planejamento tributário completamente diferente do que ela teria em outro local. Verdade. Para poder gerir o seu negócio no país. É o tal do custo Brasil, né? Que se junta tudo isso, falta de infraestrutura, muita intervenção do Estado, planejamento tributário, pessoal. Por exemplo, esse ano nós vamos fazer o nosso primeiro saque, o chamado Fundo Soberano, que foi um fundo criado em 2008, e teve um aporte inicial de 14 bilhões, e em 2009 pouco se fez com esses recursos, em 2010 se aplicou lá nos títulos do governo, e nós fizemos uma, assim, eu diria, uma certa lambança no aspecto dessas contas, porque se houve um investimento, se fizeram investimentos em ações da Petrobras. E aquilo que o mercado assume como premissa básica, que é você comprar na baixa e vender na alta, nós fizemos o contrário. Nós compramos as ações da Petrobras na alta e vendemos na baixa. Perdemos cerca de 4 bilhões de reais desse fundo soberano. E hoje nós vamos sacar, né? Nesse ano nós temos que sacar aproximadamente 3 milhões e 600 mil reais, 3 bilhões e 600 milhões de reais para fechar nossas contas. Então, isso é preocupante. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, vou para o intervalo, mas eu até queria falar um pouquinho com vocês sobre essa questão do fechamento das contas do Brasil, né? Porque, via de regra, tem sido um fechamento de contas artificial. Ele não se fecha de uma maneira natural, por superávit natural, como deveria ser qualquer, vou chamar, contabilidade saudável, né? Como fica essa história se o Brasil ele tem que lançar mão de recursos que não são os recursos adequados para poder fechar a conta, só para um relatório, né? É um relatório de fechamento. Como isso impacta efetivamente o crescimento do Brasil? Para onde foi? O que aconteceu com o milagre de crescimento do nosso país, né? O que aconteceu com isso? Por que, apesar desse atrativo, dessas perspectivas do Brasil, nosso povo continua indo para fora do Brasil para comprar bens de consumo do dia a dia? Por que não gasta aqui dentro mesmo? E o governo fica atrás, proíbe comprar lá. Mas o que ele está fazendo para melhorar, por exemplo, a compra aqui? Que benefícios ele oferece para a gente não se sentir atraído de ir para o exterior? Algumas questões para a gente falar em termos do Destino Brasil, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero mais.